Bom, nessa atividade agora, nós vamos aprender como fazer a leitura do paquímetro. Nós vamos iniciar com uma leitura feita aqui diretamente com o instrumento. Nós vamos fazer tanto em milímetro como em polegada, tanto fracionária como milesimal, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui. Então, nós temos a peça que nós vamos medir, nós vamos utilizar como exemplo, e que nós temos o nosso paquímetro, tá bom? Antes de iniciarmos a medida, é importante apresentar uma outra característica dos paquímetros, que tem a ver com uma característica metrológica do paquímetro, que é a resolução. Tá? Nós vamos ver a resolução com mais detalhe nas aulas teóricas, mas a resolução é a característica metrológica do paquímetro que define qual que é a sensibilidade. Vamos usar esse termo por enquanto, apesar de não ser o mais adequado, mas a sensibilidade que o paquímetro tem, ou seja, qual que é a menor variação de comprimento que a minha peça tem que ter, que o meu paquímetro é capaz de perceber. Tá? Por exemplo, uma régua, ela só consegue mudar a indicação dela quando a peça varia de 1 milímetro. E no caso aqui do paquímetro, qual que seria essa variação de comprimento que o meu paquímetro é capaz de perceber? O paquímetro universal mais comum em milímetro, ele vai ter uma resolução de 0,05 milímetros. Então, para entender melhor a resolução, tá certo? Eu vou utilizar aqui o exemplo de uma régua, tá? Então, nós temos aqui uma régua comum, tá? Observem aqui, essa aqui está graduada em centímetro, tá? Mas, nesse ponto 1 aqui, nós temos 10 milímetros, tá bom? Então, a régua ela só consegue te indicar o valor de uma peça se você tiver com a peça em cima de algum desses traços. Se a peça tiver com a dimensão entre um traço e outro, você só consegue dizer que está entre esse traço e outro. Você não consegue dizer exatamente quanto que vale aquele valor, nem aproximadamente, tá? Na verdade, quem fala o valor seria um chute. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar essa peça aqui, vou posicionar aqui com a minha régua, o zero coincidindo aqui com a superfície, com a borda. Então, eu posso dizer aqui que ela é maior do que 2,6 centímetros e menor do que 2,7 centímetros, tá? E dependendo da posição que eu olho, eu posso ter uma variação aí por conta do erro de paralaxe, tá bom? Então, o que o paquímetro faz? Ele pega essa menor divisão que tem aqui, que é o milímetro, então a distância, por exemplo, desse traço aqui para esse traço aqui, tá? E de amplifica, tá? O que a escala móvel faz? Ela pega esse milímetro e amplifica, divide em mais partes. Amplifica e divide em mais partes. Como? Então, voltando aqui para o paquímetro, se você observar aqui, nós temos aqui a graduação em milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente na escala em milímetro. O que a escala dupla faz? Ela pega esse milímetro aqui e divide na quantidade de partes que estão colocadas aqui na escala móvel. Tá? Nesse caso aqui, quantas partes eu tenho na escala móvel? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 partes. Então, a minha escala móvel ela tem 20 partes. Então, fazendo um cálculo rápido aqui, o que nós temos? Vou redesenhar aqui a escala da régua, só que em amplificada. Então, nós temos aqui o 0, nós temos aqui o primeiro milímetro, o segundo milímetro, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente, tá? O que a escala móvel faz? Ela pega aqui esse pedacinho aqui e divide em várias partes, amplifica e divide em várias partes. Naquele caso ali foi em 20, então como é que ficaria? Ela pega 1 milímetro, que é a diferença entre um traço e outro, e divide em 20 partes. Com isso, ela obtém esse valor aqui, ó, milímetros, 0,05 milímetros. Ou seja, o meu paquímetro ele consegue dividir esse milímetro aqui, ó, em 20 partes, sendo que cada parte vai ter esse tamanho aqui. Ou seja, o meu paquímetro ele vai mudar a indicação dele a cada 0,05 milímetros, tá bom? Então, você vai ter lá o paquímetro 0, 0,05, 0,10, 0,15 e assim sucessivamente. A cada 0,05 milímetros, o meu paquímetro muda a indicação.
tá bom? Isso na escala em milímetro, ok? Vamos retomar aqui o nosso instrumento, tá? Então, olhando aqui agora para a minha escala móvel, tá? Cada tracinho da minha escala móvel vale 0,05 milímetros, está até gravado aqui no paquímetro, tá bom? Então, como é que eu faço a leitura? A minha leitura é bem simples. Eu vou posicionar a minha peça no meu paquímetro, vou fazer a leitura na escala fixa, vou fazer a leitura na escala móvel e depois eu vou somar a escala fixa mais a escala móvel, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou abrir aqui meu paquímetro numa medida qualquer. Supondo que eu fiz a minha peça e obtive essa leitura aqui, tá? Observem que o meu zero da minha escala móvel, que está aqui, ó, ele estava coincidindo com esse zero aqui, ele veio andando até chegar nesse ponto aqui. Então, o tanto que ele andou desse zero aqui da escala fixa até esse ponto aqui da escala móvel corresponde à abertura ou do meu bico, ou das minhas orelhas, ou da movimentação de ressalto, ou do tanto que a haste aprofundou aqui, tá bom? Então, são coincidentes isso daí. Então, na minha escala fixa, o que que eu tenho? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, já passou do 10 milímetros. Quanto que passou, eu não sei, mas eu sei que do 10 já passou, tá? Então, como é que eu faço a minha conta? Fazendo aqui no papel, tá? Para a gente poder lembrar e entender como é que faz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, escala fixa, deu 10,00 milímetros, tá bom? Agora eu vou fazer a leitura da minha escala móvel. E aí eu vou somar isso. E aí eu vou obter quanto que vale o valor da minha medida, tá bom? Para que eu encontre o valor da minha escala móvel, vamos voltar aqui para a minha escala aqui. Observem que o meu zero ele já passou do 10. Aqui eu poderia tentar chutar que é 0,5 milímetros, mas é um chute, tá? A escala móvel, aqui é que vem a grande jogada da escala móvel. A escala móvel ela foi dividida de tal forma que sempre eu vou ter um traço da minha escala móvel que coincida com algum traço da minha escala fixa. E é nesse ponto de coincidência que eu vou encontrar o tanto que esse meu zero da escala móvel andou além do 10 milímetros. Se eu observar aqui a minha escala móvel, observa, o zero não está coincidindo. O tracinho depois do zero também não. O 1 também não está coincidindo. O próximo tracinho também não. Então, cada tracinho que eu vou olhando aqui não está coincidindo. Até que chega aqui, eu vou aproximar mais um pouquinho, ó, do 6. Observem que o 5 não coincide, o 5 depois, o tracinho depois do 5 também não, mas o 6 coincide. Observe que o depois do 6 também não coincide, mostrando que o 6 aqui é o que está coincidindo com a minha escala fixa. Então, o traço da 6 da escala móvel está coincidindo com o traço aqui da escala fixa, não importa qual traço que seja. Então, eu sei que esse é meu ponto de leitura. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Lembra que cada tracinho da escala móvel vale 0,05? Então, eu tenho aqui ó, 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, que foi o coincidente aqui. Então, a minha escala móvel me deu 0,60 milímetros, tá? Então, eu posso agora continuar a minha conta aqui. Coloco 0,60 milímetros e faço a soma, que vai dar isso daqui, tá? Então, essa medida aqui, se fosse numa peça, valeria 10,60 milímetros, tá bom? Então, agora, para saber se vocês entenderam um pouquinho, eu vou botar em outra posição aqui e vou dar um prazo para vocês poderem fazer mentalmente e depois eu coloco a resposta para vocês, tá ok? Tentem fazer agora aí essa leitura aqui.
Pronto, deve ter dado tempo para vocês poderem responder, tá? Então vamos tentar responder aqui para vocês. Então, na minha escala fixa, é o tanto que o zero já andou aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, tá? Então, esse meu zero aqui já passou do 8 milímetros. Então, a minha escala fixa vale 8 milímetros. Então, vamos aqui na nossa folhinha fazer essa avaliação aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, escala fixa deu 8,00 milímetros, tá? Vamos agora fazer a escala móvel. Tá ok? Vamos fazer aqui a nossa escala móvel agora. Então, se observar com um pouco mais de detalhe aqui, ó, observa aqui, ó, 10, 0,05, 0,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Mas o 40 não está mais coincidindo, nem o 30. Então, qual que está coincidindo aqui? O 0,35, tá bom? Então, minha escala móvel, ela vai dar 0,35 milímetros. Então, eu coloco aqui 0,35 milímetros. Na hora que eu somar, a leitura 8,35 milímetros. Tá bom? É dessa forma que nós fazemos a leitura. E para finalizar essa parte, eu vou fazer aqui a leitura de uma parte da peça, tá? E aí vocês podem depois continuar as atividades no simulador, tá ok? Então, na hora que eu abraçar a minha peça aqui, por exemplo, ó, observem lá, eu tenho 15, vamos ver quanto que vai dar aqui, 30. Então, você pode tentar fazer em casa aí, vai dar 15,30 essa medida aqui, ok? Então, esse foi a resolução de 0,05 milímetros.